Salve galera, estamos mais uma vez aqui para dicas de pilotagem, eu, Anderson Budai, instrutor de pista. Queria estar falando para vocês a respeito de uma dúvida que surge muito aí entre os alunos. Eu uma vez estava escutando um instrutor falar sobre a pista e ele disse o seguinte: se você está pela primeira vez na pista ou você ainda está pegando prática, se você quiser seguir alguém, em vez de você seguir uma moto 1000, siga uma moto de 150 cilindradas, uma de 250, uma 300, uma 400. E na realidade, vamos se basear um pouco aqui em física e mecânica para dizer que isso não é muito coerente, ok? Por quê? Porque quando nós falamos de moto, a partir do momento que você muda o modelo da moto, você já muda muita coisa. E quando você muda a cilindrada, você muda peso. E quando a gente fala de peso, influencia muito em qualquer outra coisa na moto, ok? Quando nós falamos de moto, nós temos uma força agindo nela sobre a curva, que é a força centrífuga. Quando você faz uma curva com uma moto, você tem a força G deslocando todo o peso da moto para fora. Então, quanto mais leve for a moto, menos força G você tem agindo sobre a moto, menos deslocamento. Logo, toda moto de menor peso entra muito mais lançado na curva do que uma moto mais pesada. Então, o que pode acontecer muitas vezes é o cara de uma moto 1000 vai seguir o cara de uma 300, o cara da 300 vai frear quase dentro da curva, vai fazer a curva lançado e o cara da 1000 não vai fazer. Então, como diz o ditado, galinha que segue pato morre afogado. Então, antes de você seguir alguém na pista, você tem que se atentar para vários fatores. Primeiro, se muda a relação da moto, muda tudo. Se muda peso, muda tudo. Se muda sistema de freio, muda tudo. Então, quando a gente fala de treinar numa pista, a gente tem que se atentar para alguns detalhes. Um deles é, quando a gente fala de tempo de frenagem, você nunca pode entrar numa pista e vir tentando frear dentro da curva para poder fazer aquela curva. Então, até por isso que existem as placas de 150, 150 antes das curvas nas retas principais. Por quê? Para você ter uma noção de distância. Eu sempre digo para os alunos, o maior fator dos erros dentro de uma pista é que, diferente da rua, a rua você tem parâmetros de velocidade, né? Se você for ver na rua, você tem poste, você tem carro, você tem placa, você tem calçado, você tem árvore, e aquilo te dá uma noção de distância e velocidade. Quando você está na pista, você olha e você tem um horizonte. No meio daquele horizonte você tem uma curva, porque a pista não tem nenhum tipo de referência. Você não tem um muro dizendo para você, ali acaba a pista e tem uma curva. Então, se você for ver na pista, geralmente tem cones, geralmente tem zebra, tem placas, e esses são os pontos de referência que a gente utiliza para poder estar diminuindo esse espaço entre reta e curva, ok? Então, se você vai treinar uma curva, por exemplo, você precisa entrar aqui nessa curva e você tem um tempo de frenagem, comece sempre freando mais longe e você, de acordo com a velocidade que você vai chegar nessa curva, você vai diminuindo esse espaço, ok? Se diminuir esse espaço baseado em qual velocidade você chegou nessa curva, beleza? Aí os alunos me perguntam, que marcha você usa para fazer a curva lá do fundo, a curva daqui da frente, a curva da subida? É muito relativo, por quê? Porque a marcha ela é baseada em relação, né? Relação em engrenagens. Então, se eu for fazer curva, por exemplo, com uma BMW S1000 e eu for fazer curva, por exemplo, com uma Kawasaki ZX-10, a relação das duas não são as mesmas. Então, uma moto pode estar muito mais arisca numa primeira marcha do que a outra. Então, a gente tem que sempre se basear em pequenos testes. Eu faço essa curva. Em segunda, eu senti que a moto está com pouca tração. Então, eu vou baixar uma marcha. Se eu entrei, a moto está com muita tração e está muito arisca, eu vou subir uma marcha. Então, é mais ou menos por aí. Nunca vamos nos basear em testes feitos por outras pessoas. Cada piloto tem uma tocada e cada moto tem um parâmetro, ok? Então, quando a gente for treinar, para treinar com segurança, nunca utilize parâmetros de outras pessoas. Melhor forma de você treinar é você vir fazendo seus testes e diminuindo esses pontos, reduzindo esses limites. É assim que você vai conseguir o êxito aí na sua pilotagem, ok? Vamos ficar com mais essa dica de pilotagem. Um abraço a todos. Até mais.